Atos 4, versículo 13 e versículo 14. Olha só que poderoso, irmãos. A palavra diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram, presta atenção nisso, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 14. E como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Eu quero mostrar para você, antes de nós entrarmos especificamente naquilo que eu quero compartilhar com vocês, entender o contexto dessa passagem, ok? Então, o contexto é o seguinte: Pedro e João são os discípulos do Senhor Jesus, né? Eles estão nessa missão agora, depois de receberem o Espírito Santo, de anunciar o Evangelho, de pregarem o Evangelho. E a Bíblia fala que, por volta mais ou menos das 3 horas da tarde, Pedro e João subiram ao templo para orar. Como de costume eles iam, eles foram ao templo para orar. Só que, a Bíblia fala, quando eles chegaram perto do templo, eles se depararam com uma situação, com um rapaz que estava com problemas, um paralítico, né, um coxo. E o milagre aconteceu. O Senhor operou um milagre. Eles olharam para o mendigo, que ele era um coxo de nascença, e a Bíblia fala que todos os dias, aquele mendigo, ele era deixado ali naquele lugar, as pessoas deixavam ele ali, para que ele pudesse conseguir o seu sustento. Ele vivia ali pedindo ouro, prata, comida, alguma coisa assim, e ele se sustentava assim. A maneira dele viver era dessa maneira. Ele dependia de outras pessoas para sua locomoção. Só que naquele dia especificamente, Pedro e João, ao ouvirem o pedido daquele mendigo, daquele rapaz, pedindo alguma coisa para eles, a Bíblia fala que Pedro olhou para ele e falou o seguinte: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia fala que Pedro pegou na mão dele e colocou ele em pé. Na hora que ele deu um salto, os tornozelos deles se fixaram e aquele homem recebeu um milagre. E ele continuou a viver. A Bíblia fala que depois que aquele rapaz recebeu do milagre do Senhor, teve um milagre ali, a Bíblia fala que ele colou em Pedro e João. Ficou ali com eles, testificando aquilo que eles estavam falando. Se eles falavam que Jesus curava, eu imagino que o paralítico falava assim: é verdade, Jesus cura, eu sou prova viva, vocês me conhecem, eu estava aqui há mais de 40 anos, agora eu experimentei da realidade da vida, eu experimentei do milagre do Senhor Jesus, eu sou uma prova viva do Evangelho que eles estão pregando, é verdade aquilo que eles estão falando. E a Bíblia fala que esse trio que se formou, dos 2 discípulos e aquele rapaz que agora estava nesse processo de discipulado, a Bíblia fala que as multidões começaram a ouvir e começaram a se aproximar deles, ao ponto de Pedro viu uma oportunidade e ele começou a pregar o Evangelho, começou a apresentar Jesus por meio daquele milagre, começou a falar para as pessoas que o Jesus que havia estado com eles há poucos meses, realizou esse poder, realizou esse milagre na vida daquele rapaz. Interessante que a multidão, a Bíblia fala que uma multidão se acresceu à igreja, aceitou o Senhor Jesus. E a Bíblia também diz que quando os chefes da sinagoga, né, os líderes judeus, viram aquela multidão ali, aquela galera toda ali, aquela aglomeração ali, eles ficaram assim: o que está acontecendo? Tem uma bagunça aqui. E aí eles descobriram o que tinha acontecido. Descobriram que Pedro e João estavam pregando o nome do Senhor Jesus. Só que eles não conseguiam interrogá-los por conta da multidão. E aí o que eles fizeram? Prenderam eles por um tempo. Prenderam eles por um tempo, né? Aí no outro dia, eles foram conversar com Pedro e João. Eles foram interrogar Pedro e João o que tinha acontecido de fato. E aí a história conta que Pedro também achou a oportunidade e ministrou acerca do Senhor Jesus e falou para aqueles líderes religiosos acerca do Senhor Jesus. E aí entra exatamente essa parte do texto, versículo 13,
que é o que eu quero conversar especificamente com você. Porque quando aqueles líderes religiosos ouviram o testemunho de Pedro e João, e viram aquele paralítico, que era paralítico, agora não é mais, em pé, firmado, eles chegaram a uma conclusão, irmãos, e essa conclusão é crucial para a nossa caminhada cristã. A Bíblia fala lá na última parte, diz assim, olha, que eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles estavam com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Eles de alguma forma andaram com Jesus, porque eles estão fazendo aquilo que Jesus fazia. Eles estão pregando aquilo que Jesus pregava. O comportamento deles é igual ao comportamento de Jesus. Então não tem dúvida, eles estiveram com o próprio Senhor Jesus. E é interessante porque a Bíblia fala que eles viram a coragem de Pedro e de João, e eles perceberam que eles eram homens comuns e sem instrução. Outra tradução diz que eles eram homens iletrados. Eles eram homens que não tinham o conhecimento da Torá, um conhecimento profundo da lei. Só que, por eles estarem próximos de Jesus, por eles terem caminhado com Jesus, por eles terem se relacionado com Jesus, por eles manterem a chama do Espírito Santo quente no coração deles, isso fez uma mudança na vida deles. Isso fez uma transformação interna na vida deles, ao ponto deles receberem ousadia e coragem e fazerem aquilo que Jesus havia feito. Quer dizer para você, irmãos, é impossível você andar com Jesus e permanecer da mesma forma. É impossível você querer caminhar com Cristo, é impossível você querer caminhar com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Alguma coisa vai mudar dentro de você, alguma coisa vai mudar na sua vida, alguma coisa vai ser transformada na sua vida. Lembra de Jacó? Jacó teve um encontro com Deus e ele recebeu uma marca na vida dele. Ele recebeu um impacto na vida dele. Todas as vezes que você se encontra com Jesus, você vai ser marcado por Ele. Alguma coisa na sua vida vai ser transformada. Alguma coisa na sua vida vai ser mudada. Porque é impossível você caminhar com Jesus e não ter uma transformação. Não ser marcado por Ele. Sabe, a Bíblia, nós precisamos entender que o nosso chamado principal, irmãos, é para estar com Jesus. Eu e você fomos chamados por Deus para estar com Jesus, para nós nos relacionarmos com Jesus. Mateus 11, 28, ele diz o seguinte: venham a mim, venham a mim. É um convite de Jesus. Ele está falando, Pio, venha para mim. Mari, venha para mim, venha a mim, venha até a minha vida, até a minha presença. O que ele está falando? Ele está te convidando a um relacionamento com Ele. Ele está convidando você, Léo, a estar com Ele, a se relacionar com Ele, a caminhar com Ele. A primeira coisa, irmãos, eu estava fazendo essa mensagem, e eu lembrei, a primeira coisa que Deus deu para Adão, sabe qual foi a primeira coisa que Deus deu para Adão, Mauro? Não foi Eva. A primeira coisa que Deus deu para Adão foi a sua presença. Foi a sua presença. A coisa mais importante que eu e você temos, irmãos, é a presença de Deus. Adão estava satisfeito com a presença de Deus no jardim. Adão não pediu uma esposa. Ele estava completamente satisfeito com aquilo que ele tinha, com a presença de Deus. A Bíblia diz que foi Deus que viu que não era bom que Adão estivesse só. Mas Adão estava completamente satisfeito, porque a presença de Deus nos satisfaz. A presença de Deus é suficiente na nossa vida. Ele nos completa, Ele nos preenche, porque nós fomos criados para Ele, para estar com Ele, para nos relacionarmos com Ele.
Interessante porque Deus criou um ambiente e colocou o homem. Deus criou um jardim, o ambiente da presença, e inseriu o homem. Só que por conta do pecado no mundo, Carlos, a Bíblia fala que o homem perdeu essa conexão com o Senhor. O pecado distanciou o homem do Senhor. E agora eles não podiam mais permanecer no jardim. Eles não podiam permanecer naquele ambiente da presença, ao ponto de Deus colocar anjos na entrada do jardim para proibir de alguém entrar. O pecado tira o homem do jardim. Mas sabe o que é interessante? Quando Cristo ressuscita, Ele ressuscita no jardim. Simplesmente para mostrar para mim e para você, que o ambiente que antes estava fechado, agora foi restaurado por Ele. Aleluia! O ambiente do jardim está liberado. Você pode desfrutar da presença de Deus. Por isso que o escritor ao Hebreus diz, entre com ousadia. Entre com ousadia. Pastor, mas olha os meus pecados, olha a minha vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o desafio que nós temos, irmãos. A Bíblia fala que nós fomos colocados nesse jardim. E para continuar aqui, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, a história de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus respondeu para Marta dizendo o seguinte: Marta, Marta, você está preocupada, em outras versões diz, você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. 42, tá? Todavia, apenas uma coisa é necessária. Diga para quem está do seu lado, diga, uma coisa é necessária. A Bíblia diz, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe, irmãos, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Eles recepcionaram Jesus e toda a comitiva de discípulos na sua casa. E a Bíblia diz que Marta estava na correria para proporcionar um melhor ambiente para Jesus. Imagina você receber Jesus e mais 12 pessoas e mais a galera que segue Jesus. Então era muita gente, então ela estava preocupada para fazer o melhor bolo, para preparar o melhor café, para ver se não vai faltar comida, para ver se não vai faltar bebida, para limpar o banheiro. Então ela estava preocupada em oferecer algo bom para Jesus. Só que a Bíblia fala que Maria escolheu a melhor parte. Por mais que Marta e Maria recebessem Jesus na sua casa, apenas uma pessoa, uma delas, escolheu a melhor parte. Sabe, irmãos, Jesus não vai impor para você estar com Ele. Jesus não vai impor para você orar. Ele põe um desejo, você tem que corresponder. Jesus não vai colocar a goela abaixo para você ler a Bíblia. Jesus não vai impor absolutamente nada na sua vida. Você precisa decidir e escolher. Sabe, nessa história, a gente aprende que a gente pode até ter Jesus dentro do nosso coração, só que se a gente não der atenção devida para Ele, nós perdemos a melhor parte. Nós precisamos saber escolher a quem nós vamos dar a nossa atenção. Você e eu precisamos saber escolher quem vai receber a nossa veneração. Sabe, Maria estava na posição de quem aprende. Maria estava na posição de um discípulo, ajoelhado aos pés do mestre, ouvindo, aprendendo a ouvir. A Bíblia fala que ouvir é sempre a melhor ela estava ali para ouvir do Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que entre fazer as coisas para Jesus, ou estar com Jesus, prefira sempre estar com Ele. Entre fazer muitas coisas na vida da igreja, entre se atropelar de muitas atividades, prefira sempre estar com Ele. Prefira sempre estar com Jesus. Sabe, irmãos, assim como Maria escolheu a melhor parte, a Bíblia diz que Pedro e João, eles subiram para o templo para orar. Ou seja,
Eu e você, nós precisamos estabelecer o que de fato tem importância para nós. Para Pedro e para João, era importante orar. Era importante buscar o Senhor Jesus. Para Maria, era muito importante estar ali, assentada, ouvindo os ensinamentos de Cristo. Nós precisamos estabelecer prioridades. O que é importante para a sua vida? O que é importante, de suma importância para a sua encaminhada? A Bíblia fala que Marta estava ansiosa e cansada pelos seus muitos afazeres. Só que a Bíblia não fala, Marinho, que Maria também estava cansada ou afadigada. A Bíblia não faz questão de dizer isso. Ela não faz questão de mostrar a situação emocional ou física de Maria. Mas ela faz questão de mostrar que ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu se satisfazer no Senhor. Possivelmente sim ela poderia estar cansada, possivelmente sim ela poderia estar com ansiedade, possivelmente sim ela poderia estar com outros problemas. Mas ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu encontrar descanso para a sua alma. Salmos 42, verso 2, a Bíblia diz que a nossa alma, ela tem sede. Ela tem sede. Você que está fazendo o curso de maturidade no Espírito, sabe exatamente o que eu estou falando. Nossa alma, mente, vontade e emoções. A nossa alma, ela tem desejos, ela tem anelos, ela tem sede. As nossas emoções precisam sim, de fato, serem supridas. As nossas carências emocionais. A Bíblia fala que a nossa alma tem sede. Só que, quando a nossa alma tem sede, onde é que nós vamos saciá-la? Para quem é que nós vamos correr? Para quem é que nós vamos buscar refúgio? Onde nós vamos encontrar saciedade? Sabe, muitas vezes nós buscamos em outros lugares, em outros relacionamentos, em prazeres momentâneos, em religiões vazias, bebidas, drogas, afazeres até mesmo legítimos, atividades até mesmo legítimas da igreja, que você tenta saciar a sua alma num afazer da igreja, achando que porque fazer alguma coisa para Deus, vai satisfazer a sua alma. Muito pelo contrário, só vai produzir mais sede, só vai produzir mais cansaço. Sabe, essa história eu me lembro da mulher samaritana. A mulher samaritana foi até Jesus, e na conversa com Jesus, Jesus ofereceu água para ela. E ela falou, cadê essa água? Cadê essa água? Porque eu estou tentando satisfazer a minha vida, a minha sede nos relacionamentos. Já casei 6 vezes. E eu estou tentando satisfazer. Me dá, eu estou querendo me satisfazer. Você está buscando em outros lugares. A nossa alma de fato tem sede. Só que o convite do Senhor para nós, lá em João 7,37 é o seguinte: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Sua alma só vai encontrar satisfação no Senhor, você só vai encontrar prazer no Senhor, as suas emoções só vão ser equilibradas quando você beber do Senhor, a sua vontade só vai ser dominada quando você beber do Senhor. Busque ao Senhor, a nossa alma precisa ter sede de Deus, nós precisamos nos satisfazer no Senhor, porque Ele sim é uma fonte inesgotável. Sabe, irmãos, Deus estabeleceu um propósito muito definido para nós. Quando você aceita Jesus, a Bíblia fala que existe uma carreira proposta para nós caminharmos. E o final e o propósito dessa carreira é que nós sejamos transformados à medida de Cristo Jesus. Cada dia mais e mais, Cristo venha sendo moldado e transformado no nosso interior. Cristo venha sendo expressado na nossa vida, Cristo venha sendo expressado na nossa vontade, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. Sabe, irmãos, estar com Jesus
não pode nos limitar a simplesmente buscar aquilo que Ele pode nos oferecer. Você está com Jesus, mas os seus olhos estão naquilo que Ele pode te entregar, na bênção que Ele pode te dar na sua casa, no livramento que Ele pode conceder para você, no aumento financeiro que Ele pode liberar na sua vida. Veja, isso é muito interesseiro. Sabe quem faz isso? Meu filho de 4 anos faz isso. Meu filho de 4 anos me dá beijo para comer M&M's. M&M's. Mas sabe, irmãos, às vezes nós nos relacionamos com Deus assim. Você já viu? Aquela pessoa que tem vontade de casar e pede para o santo, vai pedindo, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. Se você não me casar, eu vou te afogar. Esse ano não casou, o que você faz com o santo? Pega o santo e vira ele. Só vai sair daqui, miserável, se você me casar. O que é isso? Criancice. Muitas vezes a gente trata a Deus, nós nos comportamos como crianças mimadas. Deus não fez o que eu quis. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Veja, infantilidade. Quanta criancice da nossa parte. Nós precisamos buscar ao Senhor para sermos transformados. Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo, a palavra diz. Porque à medida que você é transformado, Ele vai te concedendo maturidade, Ele vai te concedendo as bênçãos, Ele vai te concedendo graça. A Bíblia diz lá em Efésios 4:13, até que todos, diga todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e seguimos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O desafio não é só para mim não, irmão. O desafio não é só para o pastor. O desafio é para todos. Por isso que nós vamos fazer o jejum, uma família, uma missão. Qual que é a nossa missão? Nos parecer com Cristo. Esse é o nosso desafio maior. Por isso que nós convocamos todos, indistintamente. Você precisa participar do jejum, você precisa participar de uma célula, você precisa participar do culto, você precisa estar envolvido na vida da igreja. Por quê, pastor? Por ativismo? Não! Porque é um chamado de Deus. Todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Todos alcancemos. Sabe, irmãos, compartilhei essa semana aqui no curso. A obra do Espírito Santo no nosso espírito já foi completa. Nós recebemos a salvação no nosso espírito. A garantia de que eu e você somos salvos está no nosso espírito. Agora, essa salvação que nos foi dada graciosamente dentro de nós, ela precisa ganhar forma no nosso dia a dia. Ela precisa se transportar na nossa alma. Ela precisa atingir a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Ela precisa transformar o nosso jeito de ser. Ela precisa transformar o nosso jeito de pensar. Ela precisa transformar o nosso jeito de falar. Ela precisa transformar o nosso jeito de agir. A salvação colocada dentro de nós precisa ganhar espaço. E esse ganhar espaço é o que o apóstolo Paulo está falando, atingindo a plenitude de Cristo. Para você se parecer mais com Jesus. A Bíblia fala, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda do Senhor. Às vezes a gente pensa, porque o temperamento mais tranquilo, você acha que você tem paz. Temperamento mais tranquilo, você acha que você é humilde. Não. Deixa o negócio apertar para você ver se você não vira, com todo respeito, um demônio. Precisa aprender do Senhor. Precisa aprender do Senhor. Deixa eu continuar. A transformação na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, só vão acontecer quando você decidir, escuta, decidir estar com Jesus. Decidir
É uma disciplina. Decidir orar todos os dias. Decidir ler a palavra todos os dias. Decidir jejuar. Decidir estar envolvido na vida da igreja. Decidir. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade. Mas você decidiu. Vai mesmo assim. Quanto mais tempo você investe em estar com Jesus, mais transformação você obtém. Por que isso é tão fundamental, irmãos? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quem já foi no museu? Ok. Normalmente, em alguns museus, você tem um guia. Tem uma pessoa que leva você para ver as obras de arte. Diz essa história. Eu vou usar o Robson, tá, Robson? Posso usar você? Diz que o Robson conseguiu um emprego como um guia. E ele estava todo feliz, porque, puxa vida, você é um guia. Ele estudou sobre as obras, ele viu o conceito e tal. E aí explicaram a função para ele. Olha, você vai trazer o pessoal, a obra vai estar aqui, e você simplesmente vai mostrar para eles. Primeiro dia, veio um grupo de 5 pessoas. Robson todo inseguro, todo tímido. Começou a mostrar para eles, ainda gaguejando, ó, isso aqui é obra, tal, foi pintada tal, pelo pintor tal. E o pessoal, nossa, que legal e tal. Aí terminou, e o Robson só olhando o pessoal, e o pessoal, quem vê a obra de arte, começa a contemplar. Terminou o dia, Robson, puxa vida, consegui, graças a Deus. Passou 2 semanas, 3 semanas, Robson percebeu que a galera que foi para o teatro começou a aumentar. Antes era 5, agora começou a perceber que era 30, 40 pessoas. E aí o que ele começou a fazer? Puxa vida, a galera veio me ver. Olha só, antes era 5, agora é 30. E aí, ao invés dele começar a mostrar a obra de arte, o que ele começou a fazer, Léo? Ele começou a entrar na frente da obra de arte. Pessoal, então, essa aqui é a obra, mas deixa eu contar uma coisa da minha vida. Essa semana eu estava assim, assado, tal. Todo mundo começa a borbulhar e fala assim. Alguém se levanta, rapaz, sai da frente porque a gente não veio ver você, a gente veio ver a obra de arte. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que quanto menos de nós aparecer, melhor vai ser. Quanto menos de mim, Pio, no meu casamento, eu aparecer, mais sucedido vai ser o meu casamento. Quanto menos de mim aparecer na liderança, melhor vai ser. O que João Batista diz lá em João 3,30? Quando ele vê Jesus, ele fala o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando você decide se relacionar com o Senhor Jesus, sabe qual caminho que você entra, Kaique? Você entra no caminho de diminuição. Eu não tenho que aparecer. Senhor, eu não preciso aparecer. Convém que o Senhor apareça. Convém que o Senhor se revele. Convém que o Senhor faça. Convém que o Senhor fale. Convém que o Senhor apareça. Não eu, mas o Senhor. Como diz o Salmo, não a nós, mas ao Senhor. Convém que Ele apareça. Sabe, eu faço essa oração todos os dias. Eu falo, Deus, minha esposa não precisa de um melhor esposo, ela precisa de Cristo. Então forma Cristo em mim, que eu consiga expressar Cristo para ela. O meu filho não precisa apenas de um bom pai, ele precisa de ver Cristo em mim. Cristo em nós é esperança. Quando você está com Ele, você entra nessa medida de transformação. Sabe, a transformação vem quando eu e você decidimos contemplá-los. 2 Coríntios 3,18 diz que nós com o rosto descoberto, nós contemplamos o Senhor como um espelho. E à medida que nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados à medida que Ele é. À medida que Ele é, convém que Ele cresça, convém que Ele apareça. Sabe, irmãos, a Bíblia fala lá em Atos que Pedro e João, eles permaneceram como ignorantes, eles permaneceram como iletrados, eles permaneceram como pessoas que não sabiam, mas algo aconteceu. O poder transformador de Deus se manifestou e o milagre aconteceu na vida daquele jovem. Sabe, irmãos, como quando a gente tem as práticas espirituais, como oração, leitura da Bíblia, e o próprio jejum que nós vamos começar na próxima semana,
todo esse processo de estarmos com Jesus e de nos parecermos com Ele começa a ser mais intensificado. Eu não sei você, mas quando eu começo a fazer jejum, eu começo a entrar em desespero na minha alma. As minhas emoções começam a ficar descontroladas. Sabe, você fica irritado por nada. Você fica chato por nada. E começa a aparecer assim, Deus, isso aqui é minha carne. E ela precisa aparecer porque ela precisa morrer. Porque se ela não aparece, ela está escondida. Ela precisa morrer. Ela precisa sumir. Convém que ele apareça. Sabe, irmãos, o desafio do jejum, muitas vezes a gente faz um jejum fácil. Não, vou fazer um jejum fácil, que eu consiga terminar. Não, irmão. Faça um jejum que desafie você a se parecer mais com Jesus. Faça um jejum que intensifique os seus desejos de se buscar ao Senhor. Faça um jejum que desafie você a ir para Deus. Faça um jejum que desafie você a se incomodar com a maneira que você é, com a carnalidade que muitas vezes quer aparecer, e você buscar o Senhor. Porque no final dos 21 dias, as pessoas que nos seguem, as pessoas que caminham conosco, precisam dar o mesmo testemunho que aqueles judeus deram pelos discípulos. Eles estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Para eu caminhar para o final, a Bíblia diz, nessa história, que Pedro e João, eles subiram ao templo para orar, e aí eles se depararam com aquele rapaz. E quando eles ouviram o pedido daquele rapaz, pedindo dinheiro, a resposta foi: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos naturais, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Só que o interessante, irmãos, quando você vê nos evangelhos, o Senhor Jesus chamando Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele era pescador. Ele tinha uma sociedade com outros discípulos de pescadores. Eu acredito, possivelmente, que Pedro pudesse ter alguns recursos guardados. Só que agora, depois de um tempo caminhando com Jesus, ele olha para o coxo e fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos naturais para oferecer para você. Agora, se ele não tem recurso natural, o que ele tem para oferecer para aquele rapaz? Quando você não tem recursos naturais para ajudar pessoas, porque recursos naturais são limitados, bons conselhos são limitados, palavra revelada é ilimitada. Quando você não tem recursos naturais para ajudar, o que você vai oferecer para alguém? Sabe, quando sua esposa entrar em crise, e você não souber mais o que falar para ela, o que você vai oferecer para ela? O que eu vou oferecer? Quando eu não tiver mais palavra para ministrar para os irmãos aqui, o que nós vamos oferecer? Quais são os recursos naturais? Não temos prata, não temos ouro. Pedro e João acharam algo muito mais valioso. Eles acharam algo muito mais valioso. A Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 13, 45 e 46, que o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e ele procura boas pérolas. Ele procura coisas valorosas. Ele procura algo de valor. Ele sai em busca de algo muito valoroso. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Nessa caminhada nós somos assim. Nós vamos sempre procurar coisas valorosas para nós guardarmos. Família, um bom emprego, um bom casamento, um bom salário, uma estabilidade de vida. São pérolas valorosas para nós. Somos colecionadores de pérolas valorosas.
Só que a Bíblia fala que quando esse rapaz, ele encontrou uma grande pérola, ele vendeu tudo que ele tinha para possuí-la. Agora, irmãos, quem é a grande pérola? Quem é a pérola de maior valor? Quem é o tesouro dos céus? Quem é a pérola que mexe com a gente? Quem é a grande pérola dessa história? Quem é a grande pérola dessa história, irmãos? Que quando você encontra com Ele, você abre mão de tudo. Todas as coisas perdem um valor. Dinheiro perde valor. Tudo perde valor. Como Paulo fala, eu considerei tudo como perca, pela sublimidade de conhecer a Cristo e ser achado nele. Eu encontrei uma grande pérola. Eu achei a grande pérola e tudo perdeu valor. Todas as coisas perderam valor para mim. Sabe, Pedro e João não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles acharam uma grande pérola. Eles acharam uma pérola de grande valor. Eles poderiam sim dar ouro, poderiam dar alimento, eles poderiam dar roupa para aquele rapaz, mas isso tudo era recurso ilimitado. Tudo isso era ilimitado porque aquele cara já tinha recebido isso durante os 40 longos anos que ele estava ali. Mas quando ele recebeu a grande pérola, Mauro, a vida dele foi transformada. Ele mudou de vida. Ele mudou de postura. Ele se encontrou na grande pérola. Irmãos, nós precisamos encontrar essa grande pérola. Nós precisamos valorizar essa grande pérola. Nós precisamos valorizar o Filho de Deus. Aquilo que o Filho de Deus fez por nós. O sacrifício da cruz não foi em vão. Nós precisamos considerá-lo acima de tudo e acima de todos. Sabe, você pode, fica de pé no seu lugar. Você pode ter vindo aqui hoje com grandes pérolas na sua vida, com grandes valores, com coisas que são saudáveis e você considera assim como, puxa, são preciosas demais para mim. Sabe, essa semana eu vou passar sem a Bianca e sem o Tito. São as coisas mais preciosas que eu tenho aqui na terra. Mas eu falei, Deus, pensando nisso, eu falei, Deus, se o desejo que eu tenho de encontrar com Cristo for menor que o desejo que eu tenho e a saudade que eu tenho do meu filho e da minha esposa, eu ainda não encontrei a grande pérola. Eu ainda não encontrei o grande valor. Nós precisamos, irmãos, entrar num profundo desespero de estar com Jesus e considerá-lo como tudo na nossa vida, e considerá-lo como a grande pérola, a coisa mais preciosa. Sabe, quando Davi pecou, a Bíblia diz que ele orou e dizendo, Deus, pode me tirar tudo, pode me tirar tudo, me tira a posição de rei, me tira minha casa, me tira tudo, só não retira de mim a tua presença, só não retira de mim o teu Espírito, porque ele achou a grande pérola, ele achou algo de muito valor. E quando você acha algo de muito valor, você o guarda, você o retém, você o valoriza, você o protege, porque é muito valoroso para você. A Bíblia diz em João 15, versículo 7, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, a consequência é, vocês poderão pedir tudo, o que vocês quiserem, e vos será feito. A questão é, permaneça, esteja.
Porque como eu disse, quanto mais você está com o Senhor, mais você vai sendo transformado. E quanto mais você vai sendo transformado, mais confiança você recebe para pedir as coisas. Mais ousadia você tem para pedir as coisas. Porque você vai sendo transformado à medida de Cristo Jesus. Nós vamos cantar